Programa Transformando Vidas, com Apóstolo Rovilson e Apóstola Cristiane de Oliveira. Muito bom dia a você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Mandar um abraço a todos os nossos irmãos que têm acompanhado o programa e você também que acompanha pelo YouTube, né? Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Dê um joinha ali e ajude a levar o programa até outras pessoas, porque nós podemos estar levando a bênção de Deus, né? Vivemos um tempo onde a notícia ruim, ela corre assim de uma forma assustadora, né? Infelizmente, nós estamos, né, globalizados, então a notícia ruim, ela tem uma dimensão terrível e isso daí traz problema muito sério. Então ajuda também a divulgar as boas novas, levar vida. Jesus Cristo é vida. Quem tem Jesus tem vida. Então ajude a falar da palavra de Deus, de coisas boas, porque nós somos, né, aquilo que nós ouvimos. Muitas pessoas dizem, não, você é aquilo que você come, né? Eu vou para o outro lado, nós somos aquilo que nós ouvimos. Claro que até aquilo que nós comemos, aquilo que nós ouvimos, se é bom ou mal, né? Mas nós somos por aquilo que nós ouvimos. Então, se você ouve, por exemplo, espalhando todo tipo de notícia aterrorizada, né? Então é muito cruel isso daí, né? Então, eu vou até contar uma experiência para vocês com relação à minha vida. Eu estou em São Paulo desde 88, né? Já tem aí, quer dizer, 32 anos que eu estou aqui em São Paulo e sou aí de Poços de Caldas, nessa região, né? Nasci aí, vivi até os meus 29 anos aí em Poços de Caldas e depois eu vou contar a experiência, como que, né, as pessoas colocam terrores na nossa mente, isso aí tudo, começa a espalhar todo tipo de notícia ruim, isso é um perigo muito grande. Mas antes você vai acompanhar a chamada aí da nossa igreja, como você pode entrar aí nas redes sociais, nos conhecer, né? Tem aí o Instagram da igreja, tem também o Face da igreja, o YouTube da igreja, então você pode nos conhecer. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Nós estamos aqui em São Paulo, aqui na região do Butantã, na rua Lucas Padilha, número 7. Tá bom, meu amado? Então você acompanha e logo em seguida retornaremos. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus. 14º Congresso do Avivamento. Um evento profético e fundamental na vida de pastores e líderes nessa trajetória do ministério. Na direção dos apóstolos Rovilson e Cristiane Oliveira, a data reúne centenas de discípulos motivados a alcançar níveis maiores de crescimento, melhor desempenho e uma vida espiritual frutífera. No congresso,
também é realizado casamento comunitário, renovação de alianças, atos proféticos, oficina de web rádio e programa de TV. Um momento único que proporciona crescimento espiritual e lazer, reunindo todos em um só propósito. Realizado nos dias 7, 8 e 9 de agosto, você irá desfrutar de toda a infraestrutura do Hotel Nacional Poços de Caldas, que conta com excelentes acomodações, área de lazer e culinária refinada. Além disso, você também poderá aproveitar e conhecer pontos turísticos da cidade, como Parque Temático Waterworld, Relógio Floral, Véu das Noivas, Represa Bortolã, Teleférico, Fonte Luminosa e muito mais. 14º Congresso do Avivamento. Corra e faça já sua inscrição. Para mais informações, acesse nossa página no Facebook, facebook.com/Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. 14º Congresso do Avivamento, mais uma realização da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Glórias a Deus. Então, meu amado, nós estamos aí ouvindo, assistindo essa pandemia com relação ao vírus, o coronavírus, e cada informação cruel que nós temos recebido, alarmante. Então, por um lado, claro que nós podemos ver a mão de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus e também o juízo de Deus, nós podemos ver. Porque eu nunca vi na minha vida, desde quando eu me conheço por gente, o mundo praticamente está parado. Os eventos esportivos e também escola em vários países estão aí de quarentena. No Brasil também, muitas escolas paradas. Então estamos vendo aí, para você ver como que o homem é fraco, como que o homem é vulnerável. Então nós acreditamos no homem, acreditamos nisso, acreditamos naquilo, e de repente alguma coisa assim bem minúscula, algo assim, que diz que é menor do que uma célula, e de repente para o mundo com tudo isso. Então, para você ver como que nós somos vulneráveis, o homem é bem vulnerável com relação a tudo que nós estamos vendo. Então, nós podemos acordar, e principalmente você que tem nos assistido, talvez você ainda não tem Jesus como Salvador da sua vida. Jesus Cristo, Ele é vida. Ele é vida. Onde Jesus chega, chega a vida. Então, quando nós não temos Jesus Cristo, nós estamos debaixo de um espírito de morte. Isso é muito perigoso, Então, Jesus Cristo é vida. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Talvez você tenha acreditado no homem, que o homem venha resolver o seu problema. Então, nós estamos diante de uma situação que nós podemos ver como que o ser humano, as maiores potências do mundo, realmente se dobrando diante de algo invisível. Claro, não estou dizendo que eles estão errados, não, mas eu estou dizendo como que nós olhamos também o mundo espiritual em tudo isso. Como que o homem, muitas vezes nós cremos, fulano de tal, existe isso, existe aquilo, e nós estamos seguros aqui na terra. Não, eu nunca vi isso. Depois que eu aceitei Jesus, comecei a ler a Bíblia, eu nunca vi segurança vindo da parte do homem. Eu vejo segurança vindo da parte de Deus. Então, nós estamos vendo tudo isso acontecendo, e é um alerta para todos nós, para nós que lemos a palavra de Deus, estamos em contato com Deus todos os dias através da nossa vida de oração, e você também que ora, que jejua, que dedica a sua vida ao Senhor, nós sabemos de tudo isso, e na realidade isso aí vai piorar cada vez mais, diante da palavra de Deus, vai piorar cada vez mais. Então nós podemos ver tudo isso. Agora, por outro lado, como que eles têm uma facilidade para, semear o medo de tudo, Eu lembro que quando eu estava me preparando para vir para São Paulo, para eu vir morar em São Paulo, eu vi tanta coisa, e
quando a gente vai também em determinado local, vocês não têm medo de morar em São Paulo? Vocês saem, quando vocês vão em São Paulo, vocês saem às ruas? Nós aqui andamos normal, né? Normal. Eu não vejo, estou aqui há 32 anos, não vejo problema nenhum, ando aqui para todo lado, andamos também nas periferias e graças a Deus, Deus tem nos guardado. Então, por um lado, você vê, né, as pessoas, como que eles colocam um medo, como que eles semeiam o medo, como que eles espalham o medo. Isso aconteceu comigo, né, há anos atrás, né? Puxa vida, você vai, você não tem medo de ir ali. E parece que nós que vivemos em São Paulo, nós não saímos de casa, né? Nós não saímos de casa, nós não andamos. E parece que as nossas casas, assim, elas estão fechadas de grade para todo lado. Não, nós vivemos uma vida normal aqui, claro, com a proteção de Deus, porque se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós cremos em Deus. Perigo tem para toda parte desse mundo, todo lugar. Você pergunta, após qual o lugar mais perigoso desse mundo? É longe da presença de Deus. Quando você está longe da presença de Deus, o lugar mais perigoso desse mundo. Por quê? Você não tem a proteção do Senhor, né? Você não tem ali o Salmo 91 cumprindo na sua vida, né? Porque o Salmo 91 não é só eu abrir o Salmo 91, colocar ele aberto ali dentro da minha casa. Não é isso não, é você entender o que tem ali. Então, quando nós entendemos, aí nós temos a proteção de Deus, quando nós entendemos e quando nós também nos colocamos para deixar Deus ser o Senhor da nossa vida. Aí sim, eu caminho para esse lado. E para esse lado eu estou aqui em São Paulo e também, né, aqui tendo culto na casa de Deus, convivendo. Nós já tivemos várias epidemias aqui em São Paulo, por exemplo, de dengue, de chikungunya, de sarampo, de cachumba. Tudo isso aí são doenças, né, contagiosas. Nós já tivemos tudo isso, mas o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos protegido. E eu creio que é mais uma, né, que Deus vai nos guardar e vai nos proteger. Tá bom, meu amado? Então, aí a gente fica de um lado, né? Por exemplo, você vê como que o homem é vulnerável, né, diante de tudo isso, as potências do mundo parando, né, e sabendo, né, o que vão fazer, milhões e milhões e milhões de dólares, né, estão aí sendo gastos por tudo isso. Então, você vê como que o homem é vulnerável diante de uma coisa bem... Diz que é menor do que uma célula, algo invisível, e o homem está aí apavorado, para você ver como que é, né? E por outro lado, como que eles têm a habilidade de semear assim as coisas ruins, né? Parece que nós não acreditamos naquela pessoa que chega e fala, não, isso daí é mais uma né? Agora se tornou uma pandemia, mais uma pandemia, mas vamos ficar tranquilos. Você não vê, parece que eles querem ouvir o pior, eles querem ouvir né, aquilo que é ruim mesmo, para deixar a população assim apavorada, né? Então, é o homem que as pessoas acreditam, que as pessoas confiam. Nós confiamos em Deus. Maldito é o homem que confia no homem. Nós confiamos no Senhor, por isso que nós ministramos a palavra de Deus, levando vida, né, levando Jesus Cristo, porque onde Jesus chega a vida também, para que a morte possa sair dali. Tá bom, meu amado? Eu quero começar hoje, vai nesse programa e no próximo programa, sobre um caso, né, da palavra de Deus, fica em Marcos capítulo 9, e aqui a gente vê, por exemplo, uma situação onde temos aqui a presença da população, né, curiosa, nos curiosos, né, temos a presença da igreja, temos a presença de um pai precisando que o seu filho fosse curado, e temos a presença de Jesus. Então nós vamos ler alguma coisa sobre isso, e diante desse texto podemos ver se ele mudou ou não. Nós vivemos da mesma maneira hoje. Temos aí uma população curiosa, né? Só ali vendo, quer dizer, na realidade torcendo para dar errado, torcendo para que
as coisas na tua vida não dê certo. Né? Você está pensando diante dessa crise, tem muita gente torcendo para que não dê certo, né? Eles gostam disso, né? De semear. E a gente vê isso daí. Aqui tem a presença da população, de uma multidão, né? Temos a presença ali da igreja, representado pelos discípulos de Jesus Cristo. Temos um pai desesperado com seu filho doente, desde a infância, e temos Jesus Cristo que entra naquela causa. Tá bom? Então vamos ler aqui em Marcos capítulo 9, a partir do versículo 14. Quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles. Então, ali tinha uma grande multidão, né? A Bíblia não fala quantas pessoas tinha, só fala em grande multidão. Aqui são os representantes, né? A multidão aqui da população, né? Talvez de uma cidade, de um país, de um, sei lá, tem uma multidão. E ao redor deles, os mestres da lei, né? Discutindo, ali aqueles que podemos dizer, né, aqueles que se acham, né, que são os grandes teólogos e tal, que querem dar as suas opiniões. E temos aqui a presença de Jesus Cristo, a presença dos discípulos de Jesus que não tinham experiência, que estavam começando ali, né, não tinha uma grande experiência, e tínhamos ali o pai desesperado que o seu filho, né, atormentado. Então a gente vê isso nesse texto. Aí Jesus chega, né, tá a multidão, os mestres da lei, os discípulos de Jesus, e Jesus chega naquela hora. Aí Jesus perguntou, né, o que vocês estão discutindo aí, qual é o problema que está acontecendo aí? Aí um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu trouxe o meu filho que está com um espírito que o impede de falar. Então, o homem também, por aquilo que a gente vê na palavra aqui, era um homem religioso, que ele fala ali para Jesus, olha, tem um espírito nele. Então nós não estamos lidando com uma pessoa que não sabia o que estava acontecendo. Ele sabia, tinha um espírito no menino que o impede de falar. Estou lendo aqui na Bíblia NVI, e você pode conferir na sua também. Talvez tenha alguma mudançazinha aí, mas o texto, a direção do texto é o mesmo. Então, onde quer que o apanhe, jogue no chão. Ele espuma pela boca e range os dentes, e fica rígido. Pedi aos teus discípulos para que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Então, por aí você vê que aquele homem não era um homem ímpio, ele tinha um conhecimento ali, ele sabia o que estava acontecendo com o filho dele. E ele traz uma denúncia com relação aos discípulos de Jesus. Então aqui encontramos uma multidão, né? Ali só os curiosos, como nós vemos isso, para todo lado a gente vê um tanto de curioso, uns, né? Na realidade a maioria torcendo para não dar certo, a maioria, né, está ali só como, quero ver o que vai acontecer. Por exemplo, você chega diante de né, presencia um acidente, e de repente tem um tanto de gente ali, né? Eles estão ali como curiosos, ninguém está ali para ajudar, para, sei lá, para orar, para ver aquilo aí sendo resolvido. Eles estão ali como curiosos. Infelizmente o ser humano é assim. As pessoas são capazes de sentar, por exemplo, à frente de uma televisão, com um prato na mão, almoçando, e vendo, né, a situação ali de terror acontecendo com uma pessoa. Eles têm essa capacidade. Na realidade, o ser humano chegou a essa capacidade de estar ali vendo aquilo ali sem atitude nenhuma. Então, não é só agora, não, né? A gente convive com isso. Então, o menino, aquele que estava sofrendo, ali totalmente perturbado, o pai do menino, que geralmente quando a gente tem um filho, né, com problema, a gente sofre junto. Temos ali os mestres da lei, né, que na realidade eles ficavam ali policiando para ver o que Jesus ia fazer, e hoje também nós temos vários mestres da lei, né, dentro das igrejas. Eles não creem em milagre, não creem no poder do Espírito Santo de Deus, eles não creem nisso, creem naquilo, porque é isso e aquilo. Então,
Na realidade, eles têm a Bíblia como um livro simplesmente para aumentar um pouquinho mais a sua cultura. Não ter um livro vivo, né? O que faz a Bíblia ser um livro vivo são as nossas atitudes, né? Trazer e pregar a palavra de Deus, porque muitas pessoas eles chegam num púlpito contando historinha da Bíblia, conta história daqui, conta história dali, né? Ele faz uma exegese bíblica ali e tal, as pessoas ficam assim admiradas, mas não existe vida naquilo. Não existe vida. A Bíblia, ela é vida. E quem faz a Bíblia se tornar vida é aquele que está ministrando a palavra de Deus. Porque se você está ministrando a palavra de Deus, eu estou falando uma história de, por exemplo, de Abraão, o Deus de Abraão é o meu Deus. Se ele operou na vida de Abraão, ele vai operar na minha vida. Se eu estou contando aqui, por exemplo, a história de Paulo, é bonita a história de Paulo, né? Um homem perseverante, um homem valente, não é? Mas e aí nós vivemos isso, a gente conta a história e tal, uns discutem se Paulo era casado, se não era e tal, é isso e aquilo, né? Faz aquilo. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque senão nós nos tornamos contadores de história e não existe vida naquilo que nós fazemos. Então, lá naquele tempo também tinha os mestres da lei, né? Cadê os fariseus que Jesus confrontou, né, uma boa parte, porque eles estavam ali para censurar Jesus Cristo. Isso não mudou, não. Não mudou. Quando você se coloca para fazer algo diferente, você é censurado. Censurado no mundo, o mundo não censura você. Muitas vezes dentro da igreja, só vê alguma atividade diferente, aquelas pessoas que ficam só contando a historinha da Bíblia te censura. Né? Então, nós vemos isso. Infelizmente, aqui tinha essas classes sendo representadas. Isso mudou? Não. No mesmo cenário nós encontramos para toda parte. Não muda. Então, o cenário que tinha ali no livro de Marcos, né, no capítulo 9, onde, por exemplo, você vê um pai precisando ver a cura do filho, desesperado. Está ali uma multidão, está ali os mestres da lei, estão ali os discípulos de Jesus, que não tinham experiência ainda, e Jesus Cristo chega para resolver aquela situação. Então, infelizmente, nós encontramos isso por toda parte. Não mudou, não. Então, nós temos que tomar cuidado. Primeiro, a multidão nunca vai estar favorável a, por exemplo, algo na tua vida que venha te trazer bênção, que vem, na realidade parece que eles torcem contra, né? Torce contra. Geralmente quando você está passando um momento difícil, a multidão, ela não quer, né? Ela não quer ver, por exemplo, a melhora, não quer ver uma cura naquilo ali. Infelizmente, quando você está passando um momento difícil, pouquíssimas pessoas, mas pouquíssimas pessoas querem ver você realmente liberto, curado, transformado, né? Eles querem ver você lá nas profundezas, infelizmente. E temos também os mestres da lei, né? Que eles querem discutir a lei, não é a hora da cura, não, essa cura não é isso, não é aquilo, a gente tem que chamar aquilo outro, tem que falar aquilo outro, e eles citam a Bíblia, né? Citam coisas da Bíblia, na realidade, para fundamentar, né, a sua incredulidade, né? Então eles querem ter uma base para a incredulidade, porque diante de uma situação dessa, precisa ter muita fé. Quando nós estamos diante de algum problema difícil, nós vamos ter uma fé, um nível de fé diferente. Não é um nível de fé só de religioso, nós precisamos ter um nível de fé diferente para ver aquilo acontecendo. Né? Mudou isso do mesmo jeito. Temos ali, né, um pai desesperado, temos um menino vítima. E ainda bem que Jesus chegou naquele. Né? E onde Jesus chega, muita coisa maravilhosa acontece. Tá bom? Eu quero orar por você. No próximo programa nós vamos continuar como que terminou isso, né? Como que terminou, o que Jesus fez, tudo isso nós vamos continuar no próximo programa. Mas fique bem atento, né? Diante da situação a qual você está, a qual o cenário, né, mundial, quer dizer, a multidão está aí. Né?
preocupado, isso, aquilo outro, né? Quantas coisas a gente ouve, né? Para semear cada vez mais medo, mais pânico na população. Mas nós confiamos em Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu levo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, colocamos diante de Ti cada vida, meu Pai. As pessoas estão nos assistindo pela TV, pelo YouTube, meu Pai. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando no coração, meu Deus querido, porque só através da Tua santa e bendita palavra que nós vamos vencendo, Senhor. Porque no mundo teremos aflições, Senhor. Mas, ó Deus querido e poderoso, Tu nos livras, Senhor Deus querido, do mundo, meu Pai amado Deus, a qual nós estamos vivendo, meu Pai, e creio que situações piores ainda vão acontecer, mas sempre Tu dá livramento para nós, esteja dando livramento também a cada pessoa, meu Pai, aonde estiver alcançando essa emissora de TV, meu Pai amado Deus, talvez até em outros países, que o Teu Espírito Santo possa estar chegando ali, Senhor Deus querido, e trazendo ali uma força espiritual muito grande, meu Deus querido, que vai além, porque a maior força que existe, meu Deus querido, não é a força, Senhor, de um vírus, mas é o Teu poder, meu Pai, que está além de tudo que nós pensamos e imaginamos, ó Pai amado Deus. Que o Teu mover esteja chegando nesse local e trazendo cura, trazendo libertação, trazendo fé. Nós repreendemos todo espírito de medo que saia na autoridade santa e bendita de Jesus Cristo. Tá bom, meu amado? Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de entrar aí no nossa TVzinha, no YouTube, só procurar a igreja, né? Evangélica Avivamento para as Nações. Temos o nosso site também, temos a nossa web rádio. Aos domingos estamos aí ao vivo, né? Durante a semana, geralmente, a gente tem programações variadas, mas de louvor, de adoração. Temos o nosso Aviva News, nosso jornal. Você entrar no nosso site, você vai ficar aí por dentro de tudo que está acontecendo no ministério da Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Que Deus abençoe e te dê uma semana de paz, em nome de Jesus Cristo. Quer que sua empresa apareça manhã, tarde e noite? Quer sua empresa em destaque os 365 dias do ano, em mais de 15 cidades através de sinal local e em mais de 9 cidades com sinal irradiado? Isso sem falar da TV online e em nossas mídias sociais? Então, você precisa anunciar aqui. Certeza de visibilidade e garantia de bons negócios só anunciando, não é mesmo? Para saber mais sobre nossas condições, acesse nosso Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Com fácil acesso, baixo consumo de dados e com um conteúdo de qualidade, o Ministério Avivamento para as Nações traz para você o Web Rádio Aviva as Nações. Uma plataforma digital que vai edificar ainda mais a sua vida. Em nossa web rádio, você encontra louvor, ministração da Palavra de Deus, testemunhos e muito mais. E para acessar, é muito fácil. Basta digitar o link app.mobileradio.com.br/Web Rádio Aviva Nações ou pelo nosso site avivanações.com.br. A mobilidade está em suas mãos e a palavra de Deus em seus ouvidos. Web Rádio Aviva Nações, 24 horas na presença de Deus.